Olá, boa tarde, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, shalom, graça e paz, da forma que você se expressa diante de Deus. Desde já queremos aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer a você que junto conosco já espera esse momento aqui para a gente junto aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo. Quero aqui fazer uma oração e hoje nós vamos trazer um assunto um pouco bem, para muitas pessoas vai ser como se fosse crítico, mas para aqueles que não é polêmico, né, Pastor João? E para aqueles que verdadeiramente querem aprender, é um alerta para nós da forma como Deus ele queria que nós viéssemos ter esse conhecimento. Nós vamos fazer uma oração, aí vamos entrar dentro desse conteúdo e o Espírito Santo trará a nós a revelação divina. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui te agradecer por essa oportunidade. Nós clamamos pelo teu poder, pela tua graça, que o Espírito Santo de Deus ilumine nossas mentes, que nós possamos esclarecer, Pai, as tuas verdades a cada pessoa que já, através dessa live, espera uma mensagem divina. Obrigado pela oportunidade de hoje que o Senhor nos concedeu e que o Senhor venha nos dar cada vez mais, Pai, a ousadia e o conhecimento para que nós permanecemos firmes na Tua presença. Desde já nós te agradecemos e nós louvamos o Teu santo nome porque Tu és bom e maravilhoso. Tudo isso nós pedimos por intermédio do Teu Filho amado Jesus e amém e amém. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, graça e paz. Estamos aqui para trazer um tema muito bom, é um tema polêmico, que, como eu já disse, pastor Jonas, ele soa como uma crítica, mas se ele está escrito na Bíblia também é para ser pregado, né? Para que ser pregado? Para que nós venhamos entender como funciona a Igreja de Cristo na face da terra e como ela deveria estar e infelizmente não está. Como deveria estar a liderança e infelizmente não está. E o profeta Ezequiel, no livro que o pastor vai ler, ele traz alguns esclarecimentos e algumas cobranças de Deus, né? Algumas repreensões de Deus para nós que somos pastores aqui na face da terra. E lembrando, nós somos pastores e nós vamos pregar uma palavra que vem de encontro com a nossa classe. E é isso aí, irmãos. E é uma das coisas que muitas pessoas hoje não se preocupam em mostrar para a humanidade. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao 6, né? É uma palavra muito interessante, diz assim: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra as autoridades a qual governa o meu povo de Israel. Profetize contra eles e diga que eu, o Senhor, o seu Deus, estou dizendo o seguinte: vocês, autoridade, que são os pastores de Israel, ai de vocês, por vocês cuidam de si mesmo, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas, usam a sua lã e para fazerem roupas, se matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativo nas machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Versículo 5 ele diz: E, por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. Versículo 6: As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e até mesmo pelos altares e as montanhas, e essas estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas porque ninguém procura encontrá-las. Nós vamos ver aqui uma coisa já interessante do começo 2 até o 6. Nós já vamos ver como diz assim, uma cobrança de Deus para aqueles a qual ele deu essa grande responsabilidade, né? Então, como nós vamos ver aqui, isso se a gente for mais adiante também, nós vamos ver que Deus aqui ele está fazendo uma cobrança meio severa. E ele está colocando algumas coisas que era para ser feita e não estavam sendo feitas. Mas aquelas pessoas que assumiram essa responsabilidade estavam se aproveitando das coisas boas, mas não estavam verdadeiramente buscando fazer as coisas corretas diante do Senhor, né? No seu ponto de vista, pastor João,
o que o senhor poderia analisar em termos dessas palavras? O que assim você acha que Deus estava direcionando a essas pessoas? De que forma? Essa visão, né, na verdade, que Ezequiel tem com a palavra de Deus, ela é, na verdade, uma metáfora, né? Ela é uma ilustração que Deus usou, usando ovelhas, mas na verdade está falando de pessoas, né? E vem aí uma cobrança dura, né? É uma palavra dura para nós pastores. A Bíblia diz que o texto que o senhor leu aí, comem a gordura das ovelhas, ou seja, se aproveitam das ovelhas e ainda tratam mal as ovelhas, né? O que Deus está querendo aí com isso aí é mostrar para eles que o que eles estão fazendo é errado. Os pastores, os líderes que ele está se referindo, são aqueles que ele mesmo levantou sobre o seu povo. Aquele povo que ele separou para que fossem seus eleitos. Sobre eles ele colocou pastores. E esses pastores servem, essa palavra se aplica aos dias de hoje também, apacentam-se a si mesmos. Comem a lã das ovelhas, ou seja, o que de bom as ovelhas têm, e aquelas ovelhas problemáticas, aquelas ovelhas que dão problemas, as ovelhas doentes, eles vão desprezando. E eu acredito ser, pastor, justamente essas ovelhas que estão desgarradas, né? Porque se a ovelha é gorda, se a ovelha está bem de saúde, o pastor não vai desprezar ela. Segundo o texto, a palavra que nós estamos ministrando hoje aqui não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de repreensão a pastores, a nada. Nós estamos detalhando a Bíblia. Talvez alguém possa perguntar, por que vocês estão pregando isso aí? Porque está na Bíblia. Nós costumamos, quantas vezes já não preguei Ezequiel 37, por que não pregar o 34? É só o 37 que vem bênção, é só o 37 que o fogo cai, é só o 37 que o vale de ossos secos se levanta. Não, Deus fala a respeito dos pastores que ele levantou, que não apacentam as ovelhas. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ele pergunta. Não foram levantados para pastorear? E hoje, as ovelhas, pastor, o que eu acho que o senhor já deve ter visto isso, e eu já vi durante esse tempo que eu tenho pastoreado, as ovelhas é que estão correndo atrás dos pastores. Verdade. Pedindo, mendigando, pedindo ali uma ajuda, né? Quantas ovelhas hoje tem na casa de Deus doente? Quantas ovelhas estão passando necessidade, morando alugado, sendo despejado de casa, e os pastores morando em mansões, morando em palácios, andando em carrões importados. Pastor, isso aí é pecado? Não, não é pecado. Mas nós não podemos fazer uma coisa e nos esquivarmos das outras. Ele está cobrando aqui os pastores que eram para cuidar das ovelhas. Lá no livro de Provérbios 27, 23, ele diz: pastores, procurem, vão saber como é que estão as vossas ovelhas. E é uma coisa interessante se a gente for, porque a gente lê texto com texto sobre texto e faz uns análises em termos disso, mas como assim o tempo ele é curto para nós explanarmos, mas uma coisa que nós vamos ver aqui, que quando ele fala em termos desses governantes, depois ele se refere, profetiza contra eles e diga que essas autoridades que está se referindo a pastores, não é somente Ezequiel que faz isso, não é somente Ezequiel que relata. Se você também for lá em Jeremias, também um dos profetas que surge no Império Babilônico ali, Jeremias capítulo 23, verso 1, também, olha a palavra que Deus ele se refere, ele diz assim: ai dos pastores que destroem, e esses pastores que desprezam as ovelhas do meu pasto. Se você for lá em Zacarias também, Zacarias capítulo 11, ele também começa a detalhar em termos desses mesmos assuntos. Então, quando nós vamos ver aqui, irmão, é uma palavra que o pastor João falou que é bem interessante. Nós também somos pastores. E hoje tem muitas pessoas que eles pulam aquelas palavras que Deus repreende, né? Que está falando diretamente com eles e traz somente as coisas boas, como se diz, como nós podemos as promessas, né? Não, mas vocês têm que ser obedientes a mim, porque eu sou uma autoridade constituída. Mas uma coisa é como a palavra está dizendo aqui que Deus disse, ele entregou um rebanho na mão desses homens. E eles têm cuidado, porque o que acontece? Eles se aproveitam daquilo que é bom.
mas tem desprezado, tem largado aqueles que precisam verdadeiramente de cura, aqueles que precisam, como diz aqui no versículo 4, que precisavam verdadeiramente ali ser curados do machucado. Eles estão jogando isso. Noutra linguagem está dizendo que eles dispensam e logo eles mandam eles para a rapina. Ali é onde eles, né, ficaram à mercê dos animais ferozes. Que na verdade era para o pastor proteger os animais ferozes. E o que eles fazem? Eles entregavam essas ovelhas por elas não dar a eles aquilo que eles precisavam. Então eles jogavam para o campo o animal que por ali feroz, que naquele momento de fome vinha, e devorava as ovelhas. E uma coisa que nós vamos observar aqui também, que achando dessa forma que eles faziam, achando que verdadeiramente não haveria consequência. E se você for ver mais adiante, a própria palavra de Deus vai dizer também no livro de Isaías, vai dizer no livro de Lucas, vai descrever no livro de Mateus, traz em Jeremias. Então ele vai dizer uma coisa interessante, que para esses pastores, o próprio Deus, ele vai dizer que claramente ele vai vir e ele mesmo vai assumir essa posição, mas a esses homens ele também fará da mesma forma que eles fizeram com o seu rebanho. Da mesma forma que eles largaram aquelas ovelhas ali para ser devorada com os animais, o profeta Isaías, no livro de Isaías, lá, capítulo 56, do verso 9 em diante, ele vai dizer que ele também chama, ele diz, vem cá, chama todos os animais, todos aqueles bichos ferozes, ele diz, está aí, ó. Só que lá ele já não trata eles como uma ave, já faz como uma árvore de rapina. E ele diz que somente um deveria ser, e que outros que elaboraram, que se cresceram, que fizeram mais surgirem, a esses ele juntaria e colocava ali naquele meio, e esses animais viriam e devorariam eles e comeriam a sua carne. Quando nós olhamos para essas passagens, muitas das vezes Deus ele direcionava a quem? Ao povo de Israel, sempre direcionava ao povo judeu, porque eles eram essas pessoas a quem Deus confiou verdadeiramente cuidar desse povo, a qual nos dias de hoje chegou até nós a oportunidade. E hoje o que está acontecendo com muitas pessoas? Estão pegando somente aquelas ovelhas que praticamente não estão dando dor de cabeça, somente aquelas pessoas que têm aquilo que é te oferecer, aquilo que se você disser bem, assim, faz isso aqui, a pessoa não questiona. Porque hoje essa é a realidade. Uma coisa interessante, pastor, que acontece isso no meio da igreja. Nós participamos de igreja, vivemos igreja. Eu, desde 92, quando me converti ao Senhor, que vivo igreja, de 97 diante comecei a dirigir igreja, né? O que nós vemos é o seguinte, é que a ovelha se desgarra de dentro da igreja, o irmão se afasta e tudo continua normal, como se não tivesse acontecendo nada. Né? Dá um exemplo aqui, o irmão se desvia no sábado, quando é domingo, o pastor entra na igreja todo bonito, os irmãos entram todos bonitos e começam a cantar aqueles louvores que eu até digo que é hipocrisia, né? Segure na mão do seu irmão, diga isso para ele, abrace ele. Sinceramente eu não gosto disso, porque muitas vezes é falsidade, irmão. O irmão acabou de se desviar, o irmão está sofrendo, o irmão está passando dificuldade. Enquanto um está passando dificuldade, o pastor festeja com as outras ovelhas, né? Festeja, faz um culto de louvor a Deus, enquanto aquele irmãozinho, aquela ovelha está desgarrada sem pastor. E parece que não está acontecendo nada. Ninguém pergunta, cadê o irmão? Cadê aquele fulano? Ninguém quer saber. Por quê? Porque ele é uma ovelha problemática, ele é uma ovelha que dá trabalho, ele é uma ovelha que incomoda o pastor, né? E nós não vemos mais o pastor sair de dentro da igreja, como a palavra de Deus diz, até mesmo na parábola de Jesus, ele diz isso, ele deixa as 99 e vai atrás, mas isso, gente, a Bíblia fala que é o bom pastor. Não é isso, pastor, que diz? Verdade, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não é esse mau pastor aqui de Ezequiel 34. É o bom pastor, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela outra que está perdida, que é a ovelha de número 100. Mas hoje nós não vemos isso. Saiu, ainda usa uma frase assim interessante, saiu porque não era dos nossos, se afastou porque não era dos nossos, mas não vai atrás.
Sabe por que muitas vezes a ovelha sai do pasto? Porque não tem capim verde, não tem grama verde para comer. E vai procurar pasto em outros lugares e no meio do caminho é devorado pelo inimigo. Porque se o pastor tem a atenção voltada para a sua ovelha, os olhos dele estão, porque a Bíblia diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Verdade. E as ovelhas também conhecem o seu pastor. Então, quando eu me lembro que quando estava pastoreando, eu sou um pastor que eu sou até um pouco chato nessa questão. Quando o irmão não aparece no culto, segunda-feira eu estou atrás dele. Segunda-feira eu estou querendo saber o que foi que houve, por que ele não foi para o culto, por que a família dele não foi para a igreja. Então, a atenção, já que o pastor vive disso, seu salário é disso aí, ele ganha muito bem, e alguns ganham até mais do que merecem, porque moram em mansões e andam em carrões importados, que muitas vezes a ovelha não sabe nem aonde o pastor mora. Como é que a ovelha vai andar atrás do pastor também se ela não sabe nem onde ele mora? Ou se sabe, não pode entrar porque é um condomínio de luxo, fechado, rico, milionário, que aquela ovelhinha pequena não vai, mas as ovelhas grandes vão. As ovelhas gordas que dão a lã para ele, que dão a gordura para o pastor, ele recebe na sua casa. Mas as ovelhinhas pobres, as ovelhinhas fracas, quebradas, como ele diz aí, lá embaixo ele vai dizer aí, olha, a quebrada tu não ligaste, a desgarrada tu não foste atrás, a doente tu não curaste e a faminta não alimentaste. Mas, aí ele diz, continua dizendo, mas as gordas e bonitas e cevadas, você se aproxima e cuida muito mais. É uma palavra um pouco dura, mas é uma palavra verdadeira nos dias de hoje, que nós precisamos pregar, para que os olhos da igreja se abram. E tem mais outra coisa, pastor. Diz aí o texto que o senhor leu, que regem elas com vara de ferro. E colocam, muitas vezes, faz uma lavagem cerebral na cabeça da ovelha e diz assim, olha, você não pode nem falar contra mim, porque eu sou ungido de Deus. Muitas vezes o cara está errado, fazendo coisa errada, e se alguém se levantar para falar, olha, não se levante contra o ungido de Deus, que é maldição. Não, o Ezequiel se levantou, foi contra os ungidos de Deus, falando que eles estavam errados. E interessante que o próprio Deus, ele diz aqui no versículo 10, se você for ver, quando ele faz esses relatos, ele diz aqui, e eu, Senhor o Deus, e eu declaro que eu estou contra vocês. Então, ele diz mais, eu tirarei de vocês as minhas ovelhas e a não deixarei mais que sejam os meus pastores. Pastor, essa palavra serve para hoje? Quando Deus diz que está contra alguns pastores? Porque eu acho assim, pastor João, que quando nós olhamos para esse versículo, muitos interpretam naquela época. Eu já gosto de trazer para o meu tempo atual. Por quê? Porque eu olho assim, quando foi escrito, e aqueles no passado que leram, serviu para eles naqueles momentos. Como para o nosso dia de hoje nós estamos nessa mesma qualificação, eu já tenho como se servindo já para mim nos dias de hoje. Por quê? Mas tem um porém. Serviu para eles porque eles estavam errados. Isso. Quer dizer, se hoje a igreja, os pastores não estivessem errados, ela não serviria para nós. Isso. E no nosso dia de hoje eu tenho assim a forma que eu quero que você entenda, que ela está servindo muito mais ainda para os nossos tempos atuais do que para aquele povo antigo. Porque se a gente for fazer, como a gente for analisar como está aqui, não são todos, irmãos. Com certeza, né? Queremos deixar bem claro isso. Não são irmãos. todos pastores. A Bíblia não está dizendo que é um ou dois pastores, ela está falando que são alguns pastores. Alguns pastores. Então, se a gente for ver, vamos fazer como se fosse aqui daquelas 99, das 100 ovelhas, Se fosse em termos de pastoreamento. Talvez desses 100 pastores, talvez 80% se encaixam nesse padrão aqui, aonde Deus está se referindo. Por quê? Porque eles estão se deixando levar pelas coisas boas, pelas coisas agradáveis que essas ovelhas gordas têm proporcionado para eles, e estão desprezando as ovelhas que verdadeiramente precisariam ser ajudadas. Mas tem 20% desses pastores que eles se colocam naquela posição de ele olhar para a ovelha e verdadeiramente se colocar na frente, cuidar
e fazer até mesmo o impossível para que aquela ovelha ela possa usando a metáfora do pastor de ovelhas mesmo animal, ele coloca até a sua vida em risco, porque ele enfrenta o lobo, ele enfrenta o urso, né? Como Davi enfrentou, o Davi era pastor, ele enfrentou um leão e enfrentou um urso para quê? Para livrar as ovelhas. Não é isso, pastor? Isso. E uma coisa que me chamou a atenção, que se a gente for mais profundo em termos disso, se algum pastor aí que verdadeiramente for prestigiar a live, que se ele for um pastor que se encaixa nesse padrão aqui de só se aproveitar das ovelhas, ele vai nos criticar, vai entrar lá, vai dizer, porque você estão jogando chapéu. Só que a realidade é essa, irmão. No nosso tempo de hoje, nós temos que aproveitar os momentos que temos para verdadeiramente mostrar a verdade às pessoas. Nós poderíamos aqui, como sendo um pastor, não, a gente não vai expor isso aqui, porque isso aqui é uma polêmica para nós que somos pastores. Só que nós temos que ver que sobre nós foi uma responsabilidade. E nós, como sendo um pastor, se jogamos ser justo diante de Deus, que nós podemos até ser falhos, mas nós temos que expor aonde verdadeiramente nós temos que estar respaldados e aonde Deus também nos cobra. E eu me lembro aqui, Jonas, de que a Bíblia diz que parte é revelado e parte é vivido, né? São testemunhos que acontecem na vida da gente. Eu me lembro que era um pastor aí, não vou dizer o nome por ética, que tinha o seu carrão, né? E ele disse que não daria para dar carona para ninguém na igreja, porque o carro dele foi consagrado só para a família dele. Entendeu? E tinha pessoas que moravam, tipo assim, passando 2 casas da casa dele, mas ele não deixava ninguém entrar no seu carro, porque o carro foi consagrado para a sua família, né? Eu acredito, meu irmão, que um dia a cobrança chegará. Eu acredito que cada um de nós, pastores, seremos cobrados por aquilo, né, que maltratamos as ovelhas, que sugamos as ovelhas, que trata com vara de ferro, né? O sumo pastor, né, o sumo pastor que é Cristo Jesus, ele não está pastoreando a sua ovelha com cajado de ferro. A Bíblia diz que ele pastoreia com amor. E lá mais na frente, nosso tempo já está se esgotando, lá mais na frente ele diz que o Senhor tirará da mão desses pastores essas ovelhas e levantará segundo o seu coração Davi. Davi aqui está simbolizando um pastor justo, que é o Messias. Ele está simbolizando Jesus, que ele governará sobre as suas ovelhas. Aí ele lá embaixo ele diz, porque o texto é muito longo, não daria, talvez até a gente continue essa palavra amanhã ou depois, não sei. Ele diz assim, que ele mesmo vai procurar as suas ovelhas, ele mesmo vai atrás. Aí ele diz assim, nunca mais elas se perderão, nunca mais serão quebradas, nunca mais passarão necessidade, porque o sumo pastor, o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dará a vida por elas, como ele já deu a vida por elas, e ele vai juntar as suas ovelhas e tirará da mão desses pastores que são corruptos, né, que não cuidam das suas ovelhas, que deixam as ovelhas passarem fome, passar necessidade e ser muitas vezes tragada pelo urso, pelo leão, pelo inimigo aí fora, pastor. Fazer aqui 2 leituras de 2 livros interessantes, a qual, se a gente fosse mesmo relatar muito sobre isso, você vê que é muito conteúdo. Livro de Zacarias, capítulo 11, no versículo 17, ele diz que ai desse mau pastor, a qual esses abandonaram o rebanho. Ele diz aqui assim, a quem um desses seus braços e os seus olhos direitos serão feridos pela espada. Ele está chamando a atenção. Que braços fiquem paralisados e os seus olhos vão ficar cegos. Isso é uma sentença, né, pastor? Isso é uma formação que muitas pessoas hoje elas não estão parando para analisar. É aquilo que nós falamos ontem sobre a colheita da vinha que nós pregamos aqui. Você vai ver que Deus ele entregou a cada uma dessas pessoas responsabilidade. Tem muitas pessoas que acham que Deus não vai requerer naquele grande dia, ele não vai cobrar por isso. E uma das coisas que mais hoje nós temos que estar mais atento é porque hoje nós tratamos de vidas. E uma das coisas que nós entendemos que uma vida só pode ser salva, preenchida por através de outras,
Porque quando houve e entrou o pecado no mundo, o pecado ele não foi comprado por dinheiro, ele não foi comprado por luxúria, ele não foi comprado por propósito, não foi comprado por um sacrifício comum, como muitas pessoas hoje fazem. O pecado foi comprado por através de uma outra vida que teve que ser perdida, que foi entregue ali. Então, quando você olha para isso, quando ele fala em termos desses pastores que ele entregou esse grande rebanho, ele está dizendo claramente que naquele grande dia, por eles abandonar, eles vão verdadeiramente prestar conta por isso. E ser punidos, né? Vão ser punidos. E Deus ainda no seu ato de bondade, se você for ver aqui no Novo Testamento, nós vamos ver uma coisa interessante. 4 minutos nós temos. Capítulo de Mateus, capítulo 9, versículo 36, ele diz uma palavra, Jesus ele diz uma palavra interessante, ele diz assim, ó, quando Jesus ele viu uma multidão, nós falamos lá no passado um rebanho, nós falamos de um povo. Aqui Jesus já está trazendo para uma palavra mais clara, ele está dizendo assim, ó, quando Jesus ele viu uma multidão, ele ficou com muita pena. Ele vai dizer daquela gente porque essas estavam aflitas e abandonados, como uma ovelha sem pastores. E às vezes, desculpa pastor, estou interrompendo, que vem na mente, não falou, não te esquece. E às vezes o fato de estar dentro de uma igreja não simboliza que você não está perdido. Quantas pessoas nós vemos hoje, pastor, perdidas dentro da igreja? Quantas ovelhas estão dentro da igreja como se não tivesse pastor? Vive de qualquer jeito, sofre, apanha pelo... é maltratada, é pisada, como se não tivesse pastor. Isso não quer dizer só que está lá fora, não. Muitas vezes, quantas pessoas têm até talvez procurado o Senhor, ou tem me procurado, um dia desse uma pessoa me procurou, está dentro de uma igreja. Ah, mas eu estou perdido, eu não sei o que fazer da minha vida. Quer dizer, é uma ovelha que está perdida dentro da igreja. E muitas vezes o pastor não se importa, não se incomoda com essa ovelha. Porque, entenda assim, aquela palavra do jugo, né, que quando Jesus diz, me aceite que o meu jugo é suave, as pessoas entendem que jugo é um fardo, é alguma coisa. Só que jugo, se você for buscar no verdadeiro sentido original, é aquele negócio que coloca no pescoço do boi, né, quando bota um do lado do outro, e é amarrado um negócio para ele arar a terra. E por esse motivo ele requeria muita força. Então quando Jesus ele diz que o jugo dele era suave, porque ele viu que os homens colocavam sobre as pessoas um jugo pesado. Porque no tempo de hoje é uma coisa que as pessoas fazem. Antigamente os pastores iam na frente das ovelhas protegendo o seu rebanho. Agora inverteu. O pastor fica para trás, ele manda as ovelhas na frente, como se fosse um alvo. Se acontecer alguma coisa de mal, é com elas. É com elas. E ele está protegido, porque não vai chegar até ele. E quando você olha para isso aqui, qual é uma das coisas que Deus ele mais tem me orientado em termos disso? Hoje eu também cuido de vidas. E a minha maior preocupação é como Jesus diz aqui, ó. Quando Jesus ele andava, ele visitava todas as cidades e povoados. E uma coisa que ele diz, ele ensinava tanto dentro da sinagoga como fora o evangelho. Qual era o objetivo? Ele mostrava que o reino dele verdadeiramente trazia a cura de todos os tipos de enfermidade, para todo tipo de doenças graves, e também trazia respaldo e trazia ânimos às pessoas. É por isso que quando ele olha para essa parte aqui, que ele vê a multidão, ele passou a ter pena, porque era um povo que verdadeiramente era maltratado, era um povo que verdadeiramente andava desgarrado, não tinha orientação de ninguém, como nos dias de hoje. Se você for hoje, um exemplo, você hoje vai dentro de uma igreja e você faz uma ministração baseada tudo dentro da Bíblia, e no final, se você perguntar de alguma daquelas pessoas que estavam ali o que foi pregado, muitos não saberão responder, porque não tem ensinamento, como disse o pastor João aqui, porque não tem um pastor que se preocupe com eles. E uma das coisas que Jesus ele nos ensina, que há uma das maiores preocupações, porque eu te digo uma coisa, experiência vivida. Hoje eu tenho uma família que eu cuido, e desde quando essa pessoa se rendeu aos pés do Senhor Jesus, eu sempre me preocupei em levar ensinamento. Muitas pessoas com mais intelecto do que eu, com mais conhecimento do que o meu, já tentaram chegar com ele e implantar nele outra coisa. Eu disse não.
tudo que você está falando eu já tenho um pouco mais de base, de conhecimento e outra coisa. Se você verdadeiramente está falando tudo isso, se for verdade, eu quero que você me dê bases bíblicas, aonde verdadeiramente eu possa chegar lá e ver se o que você está falando tem base com a Bíblia. Porque hoje tem pessoas que só vai pelo ouvir, não busca examinar. Então, todos os cantos que eu vou, e às vezes as pessoas começam, mas a palavra... Não, me dê a base da Bíblia. Aonde é que está essa passagem, para que eu chegue lá em casa e eu também vou tirar minhas dúvidas. E hoje, se você for na igreja, irmão, o hábito que mais é funcional é assim, você abre a palavra de Deus, o cara faz uma leitura, fecha a Bíblia e começa. Aí no final as pessoas chegam até a falar palavras inadequadas e o cara levanta, glória a Deus, aleluia. Porque não tem base bíblica também. Não tem base, não tem conhecimento. Não tem base quem está pregando e muito menos quem está ouvindo. E é por isso que Jesus está dizendo agora que Ele nos resgatou da mão desses maus pastores. É por isso que quando entrar lá em João 10, o que é que Ele disse? Muito antes de mim vieram muitos que se diziam ser pastores, mas eram lobos disfarçados. E em vez de ser pastores, eram mercenários, porque só se preocuparam, como Ezequiel disse, com a gordura, com a lã das ovelhas, não se preocuparam em cuidar delas. Meu pastor, nosso tempo já se foi. É uma conversa muito boa, talvez desse até para continuar amanhã, né? Eu tive meditando um pouquinho, ainda tem muita coisa aí para a gente conversar. Talvez a gente continue amanhã o restante do texto, mas eu acho que não lembro nem a metade. Amanhã a gente continua. Eu sei que é uma palavra difícil, alguém pode se levantar aí e nos criticar, nos apontar o dedo que nós estamos criticando a igreja. Nós não estamos criticando a igreja. Nós estamos aqui como profetas do Senhor pregando a palavra de Deus. Né? E outra coisa, tire da sua cabeça que o seu pastor é só ele que é ungido de Deus. Não é só ele que é ungido de Deus, não. Você também é ungido de Deus. Porque é colocado na sua cabeça, na cabeça das ovelhas, que não toca no homem de Deus, porque se você falar alguma coisa, às vezes o cara está em adultério, o cara é mentiroso, o cara vive na vida errada, e você não pode falar nada porque é ungido de Deus. Você também é ungido de Deus. Pastor, dê uma olhadinha lá, pastor. Isso, ver se tem alguém. Aqui. E uma coisa que você tem que entender, aonde há uma grande das mentiras também que muitos falam, a palavra ungido. Se você for buscar o verdadeiro sentido dessa palavra ungido, a palavra ungido quer dizer separado, escolhido. E você então, também é separado e escolhido. Então, se você é separado e você é escolhido, você é ungido de Deus também. Entendeu? E não são todos que Deus escolhe e separa. Temos Angélica. Está conosco aí a Helena Braga. Helena, minha irmã, grande abraço, ajudadora da obra. O apóstolo Arimar Craveiro. Arimar, beijão, um abraço. Só os dois mesmos que estão hoje aqui. Mas outras pessoas porque não comentam, mas tem muita gente que participa conosco. Mando um grande abraço para você, que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã nós estaremos de volta aqui no Café com Fé, em nome de Jesus. Fica na paz.